Megalobox destoa. Você não vê mais animes como Megalobox nas produções de hoje em dia. Ou até vê, só que de outra maneira. Mas talvez ainda veja um pouco mais no futuro e... pera aí. Deixa eu explicar. Megalobox é uma animação feita em homenagem a Ashita no Joe, um mangá clássico de boxe do fim da década de 60, escrito por Ikki Kawajira e desenhado por Tetsuya Shira. É uma produção que se encaixa na tendência dos últimos anos, na qual obras inspiradas ou adaptadas de títulos antigos vêm ganhando a chance de serem produzidas. Essa não é uma ideia que nasceu agora, nem era exatamente incomum antes disso, mas vem se proliferando desde o sucesso de JoJo's Bizarre Adventure em 2012, tanto no Japão quanto no mundo. A explosão de JoJo no resto do mundo parece ter criado a possibilidade de diversas obras de décadas passadas que nunca foram consideradas partes de uma franquia de receber uma versão animada ou readaptação. Banana Fish, Parasite, Capitão Tsubasa, Legend of the Galactic Heroes, Devilman Crybaby entram como exemplos dessa nova onda, assim como várias outras obras que não receberam tanta atenção no ocidente, como Osomatsu-san, Mahoujin Guruguru e Gegege no Kitaro. Remakes e revitalizações não são raros na indústria de animação japonesa. Porém, existia uma séria dificuldade que elas existissem em séries que não fossem consideradas franquias ou nomes já estabelecidos. Lupin the Third, Cut Hunter e Gundam tiveram diversas versões animadas ao longo das décadas, porém sempre com o intuito de preservação da marca. Nessas novas adaptações, a abordagem acaba variando entre seguir o original à risca ou tentar atualizar o seu enredo ao mundo moderno, porém sempre mantendo o apelo ao público japonês e à identidade nacional. Com exceção de Devilman Crybaby e provavelmente de Banana Fish, nenhum deles parece ter alguma intenção de apelo ao público internacional. O que parece algo claro, não é? Grande parte dessas obras nunca teve algum sucesso fora do Japão, seus produtos são raramente vendidos fora do país e algumas de suas histórias são fortemente conectadas com a cultura local. Mesmo Ashita no Joe, que é considerado um dos mangás mais importantes de todos os tempos, possui pouca influência fora do Japão, embora seja um sucesso incontestável dentro dele. Até porque a Ashita se comunica muito bem com o tempo e com o local onde foi criado. Seu protagonista, Yabuki Joe, é no início da obra um órfão que vive nas ruas, onde precisa usar suas habilidades e muitas vezes seus próprios punhos para sobreviver. O caminho de Joe pelo boxe representa a vontade inabalável de uma geração que ansiava uma mudança de perspectiva em um país ainda balançado pela destruição da Segunda Guerra e que lutava para se reerguer. A luta de Joe contra o sistema que sufoca os desfavorecidos impactou um imenso número de leitores e se tornou um marco de sua época tão grande que continua sendo lembrado como uma das histórias mais populares do país 50 anos depois. Desse jeito, não seria de se estranhar que uma história sendo produzida em sua homenagem também carregasse um forte espírito da realidade japonesa de sua época. Porém, se tem uma coisa que Megalobox parece querer evitar, é parecer japonês. Ou melhor dizendo, só japonês. Yo Moriyama, o diretor da série, afirma que Yoshiaki Kawajiri e Katsuhiro Otomo são duas de suas maiores influências em estilo, junto com a animação japonesa em geral, feita nos anos 80. Ambos os diretores possuem suas tendências bem únicas sobre sci-fi e narrativa, mas principalmente, ambos refletem inspirações bem diversificadas através de suas obras. Otomo sendo inspirado por cineastas como Kubrick, filmes como O Exorcista e quadrinistas como Moebius, assim como Kawajiri afirma tirar sua base em diretores como John Carpenter, filmes como Blade Runner e muitos seriados de faroeste americanos. Blade Runner, inclusive, que também influenciou a música composta para a série, junto com Eminem e Kanye West? Uau! Mas o que importa tudo isso? Hayao Miyazaki comenta que um dos principais problemas da indústria de animes atual era que ela estava cheia de pessoas que não gostavam de outras pessoas, que viam a animação como uma forma de escapar do mundo e não de interpretá-lo. Como consequência, produções se desenvolviam sendo influenciadas puramente por outros animes e não em experiências sociais, interações humanas e no mundo à sua volta. Megalobox pode ter sido criado com muita base nos animes dos anos 80, porém, sua produção parece ter sido feita de maneira a se igualar à forma de desenvolvimento daquele período, ao invés de reproduzir uma versão superficial desse passado. O escritor-chefe da série, Manabe Katsuhiro, é conhecido basicamente por seus trabalhos em live action, um roteirista muito mais experiente na produção de cinema tradicional, com o Megalobox sendo o único anime no qual ele participou até este momento. O compositor Mamanua também é um músico de hip hop que já possui uma carreira totalmente à parte dos animes, tendo anteriormente ajudado apenas na composição musical de Sakimichi no Apollo, com o diretor Shinichiro Watanabe, um artista também conhecido por ter muitas influências ocidentais e muito além dos animes. O próprio diretor, Yo Moriyama, fez sua estreia nessa posição junto com a série. Anteriormente, ele possuía um longo período de experiência trabalhando com artes e design conceituais e apenas alguns trabalhos em animação e storyboards.
Com uma equipe de produção com experiências tão diversificadas, não é improvável que essa relação tenha sido montada não apenas pelas suas capacidades, como também pelo tipo de bagagem que eles poderiam trazer para a série, transformando-a com suas influências em algo único e muito menos restrito que a maior parte do que é produzido pela indústria tradicional. Essa abordagem criativa fica clara em toda a narrativa de Megalobox. Sua ambientação, temas e personagens podem não ser absurdamente complexos, mas são desenvolvidos em cima de dilemas e situações caracterizadas de forma mais abrangente do que boa parte dos animes sendo produzidos atualmente. No entanto, Megalobox tem uma diferença muito visível comparada à maior parte do movimento em que é inserido. Tanto a nova onda de adaptações atuais quanto os títulos dos anos 80, mesmo tendo influências extremamente variadas, boa parte de seus enredos ainda continua se mantendo cultural e ambientalmente no Japão. Akira, Wicked City e Cyber City, citadas como influências pelo diretor Moriyama, ainda são todas situadas em seu país e envolvendo personagens e localizações japonesas bem específicas. Mesmo Devil May Cry Baby, que está longe de possuir um público e história limitadas, ainda se situa e apresenta sua história de um ponto de vista majoritariamente japonês. Já Megalobox não possui uma localização real, nem tempo definido para a sua história, tornando-se um híbrido com características igualmente ambas e bastante específicas de uma sociedade isolada por classes e distópica. Até as características étnicas de cada personagem acabam sendo mais diversas e marcantes do que o esperado em uma produção japonesa. A maior parte dos personagens pobres ou que vieram da periferia possuem tons de pele mais escuros, enquanto a maioria dos personagens privilegiados que vivem na cidade apresentam uma cor perceptivelmente mais clara. Alguns em especial possuem traços bem específicos de nacionalidade. Pepe Iglesias, um lutador negro mexicano, Glenn Burroughs, um gigante loiro americano, a família Shirato, representantes de uma tradicional zaibatsu japonesa, e o Yuri, mesmo tendo elementos mais sutis, possui vários elementos que indicam que ele tem nacionalidade russa. Também levando em consideração o próprio Joe, que se torna uma mistura de afro-americano com um japonês de permanente. Todas essas características não são necessárias nem comuns para um público regular japonês, mas foram feitas especificamente para tornar esse universo bem mais representativo culturalmente. E eu acabei me perguntando, por quê? A Ashita no Joe é uma série gigante no Japão, e tanto ela quanto a sua adaptação possuem uma ampla influência na indústria dos animes e mangás. Porém, ela nunca foi um sucesso razoável fora do país, principalmente para o público ocidental. E sabendo do contexto e importância histórica que a Ashita possui no país, construir uma obra em sua homenagem com uma representação propositalmente diversificada pode parecer uma escolha esquisita. Ou nem tanto. No começo desse ano foi lançado o relatório anual da indústria de animação japonesa. Embora tenha sido lançado em 2018, é um relatório que computa os dados econômicos de até 2016. Porém, só eles já demonstram uma enorme tendência no mercado de animação dos últimos anos. O faturamento internacional, que mais do que dobrou somente nos últimos 2 anos mostrados na pesquisa. O mercado de streaming e a popularidade do seu conteúdo em escala global finalmente está afetando de maneira significativa a economia da indústria japonesa. E não é de se estranhar que cada vez mais novas histórias sejam lançadas com o interesse de atingir o público internacional, ou pelo menos terem mais confiança em seu faturamento devido aos rendimentos que vêm de fora. Claro que as influências dos criadores já poderiam apontar nessa direção. Entretanto, essa escada meteórica de receita vinda de outros lugares do globo pode ter dado mais uma motivação na cabeça dos investidores para confiarem nesse tipo de projeto. No entanto, independente das vontades prévias ou não, o que acaba transparecendo no resultado pode se mostrar com um significado surpreendentemente acolhedor. A Ashita no Joe foi um marco na época de seu lançamento, por representar a força de vontade das classes mais baixas e da determinação de enfrentar estruturas sociais que impedem a sua integração na sociedade. Uma mensagem sobre não se importar em desafiar o status quo e qualquer um que queira ameaçar o seu futuro. Assim como a Ashita é um produto do Japão em mudança, onde os pequenos e jovens desejavam batalhar por melhorias palpáveis na sociedade, Megalobox é feito por uma indústria cada vez mais global, dentro de um contexto mundial de conflitos e transformações, lutas por identidade e escolhas que pavimentarão o futuro dos marginalizados daqui para frente. Eu desejo sim que cada vez mais a indústria da animação siga por esse caminho de risco e experimentação, e que encontre novos públicos para sustentar essas empreitadas, mas fico especialmente feliz quando vejo que essas tentativas também surgem para representar esse tipo de mensagem que são tão escassas quando são desenvolvidas da maneira tradicional. Que novas ideias e projetos sejam catapultados por esses novos públicos, e principalmente que demonstrem cada vez mais histórias que inspirem aqueles que não têm nada a não deixarem ninguém roubar o seu amanhã.